Tivemos neste fim de semana a última partida entre Barcelona e Real Madrid, né? Curiosamente, só agora, a primeira delas, que foi na casa do Barça. Afinal de contas, a gente já tinha tido 3 clássicos nessa temporada. Porém, o primeiro deles tinha sido no Santiago Bernabéu, né, válido pelo Campeonato Espanhol, e os outros 2 em campo neutro, né, porque eram as finais aí da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei. Então, só agora em maio, no finalzinho, ali nos finalmente, nos últimos jogos da temporada, que a gente teve a equipe do Real Madrid visitando o Barcelona, ainda não no Camp Nou, né, havia uma expectativa antes da temporada começar que a essa altura o Camp Nou já estivesse disponível, mas ainda não tá, né, embora esteja caminhando bem para isso, daqui pro fim do ano o Barcelona vai estar jogando no Camp Nou novamente, mas o jogo de hoje foi em Montjuic. Jogo esse que foi muito cedo, cara. O jogo aqui no Brasil começou 11 horas da madrugada, tá? Pô, tá maluco, bicho. Olha, eu reclamei pra caramba do Derby de Lisboa, que começou muito cedo. Começou 2 horas da tarde. E também reclamo desse clássico, pô. Pô, 11 horas não é hora pra clássico, tá ligado? Não é hora. Pra mim, esses jogos, assim, cara, jogo brabo tem que ser de noite, cara. Tem que botar num horário ali que fique de noite, que fica mais gostoso de acompanhar, de assistir, né? E a gente teve aí a equipe do Barcelona entrando em campo com o que tinha de melhor à disposição, né? Já que a gente sabe que a equipe do Barcelona está com alguns desfalques, como o Lewandowski, que ainda esteve de fora nessa partida. O Koundé ainda está lesionado. E o Alejandro Balde começou esse jogo no banco de reservas, né? Ele que voltou a ser relacionado pelo time do Barcelona hoje, mas não tinha condições de jogar os 90 minutos, né? Então ele acabou só entrando ali na segunda etapa, beleza? Já a equipe do Real Madrid também aqui com alguns desfalques, né? Também ali mais no campo de defesa, com jogadores fora, tendo que jogar ali ainda com o nosso Kylian Beck e Lucas Vázquez ali na lateral direita, o Tchouaméni improvisado na zaga. Além disso, como vocês podem ver, o Ancelotti começou o jogo com o Arda Güler aqui ao invés do Rodrigo, tá? Até pode ser que o Ancelotti fizesse isso se ele tivesse opção, tá? Porque assim, na última rodada do Campeonato Espanhol, o Rodrigo não jogou, ele não foi relacionado porque ele estava com um problema físico. E daí hoje o Rodrigo, ele até foi relacionado para essa partida, beleza? Vocês podem ver aqui, ele estava no banco de reservas. Porém, não dá para cravar que o Ancelotti iria escalar esse time hoje, porque a questão é que o Rodrigo não estava disponível, beleza? Teve até uma polêmica em torno disso, né? Porque antes da partida começar, o Gustavo Hoffmann, que é repórter da ESPN, que cobre lá o futebol espanhol, ele falou sobre isso, que, assim, cara, o Hoffmann, ele até trouxe uma informação bem bizarra, tá? Que eu custei acreditar. Mas o Hoffmann trouxe uma informação de que o Ancelotti, o Carlo Ancelotti, teria um acordo com o Rodrigo para ele ser titular em todos os jogos grandes da temporada. O que é uma informação que para mim não faz nenhum sentido. Ele disse, irmão, não parece ser a cara do Real Madrid você fazer acordo com o jogador pra ele ser titular absoluto nos jogos importantes, tá ligado? Então achei meio estranho. E daí ele falou que esse acordo foi quebrado porque ele é reserva hoje. E a galera também ficou achando estranho porque durante o jogo o Rodrigo não entrou e ele nem aqueceu, né? Ele nem saiu do banco, cara. Só ficou lá no banco, na dele, assistindo o jogo. Daí vocês sabem como é futebol, né? Especialmente quando se fala de time grande. Já começou geral a especular. Ih, o Rodrigueira tretou com o Ancelotti, tretou com o Florentino Pérez, tretou com o Lucas Vázquez, tretou com o dono da Madrid Zone no Twitter, tretou com todo mundo. E por isso que ele não vai jogar. E acabou que no fim das contas não era absolutamente nada demais, porque na entrevista coletiva pós-jogo, o Ancelotti falou que o Rodrigo tá doente. Só isso. Tinha gente achando que, não, o Rodrigo não foi usado porque ele tá em má fase. Mas assim, cara, o Rodrigo, ele tá em má fase faz meses. Faz muito tempo que ele tá em má fase. Então, assim, se o Ancelotti fosse deixar de usar o Rodrigo porque ele tá jogando mal, não seria só agora, seria há muito tempo, entendeu? Então, assim, faz total sentido o que o Ancelotti falou de que o Rodrigo não tinha condição de jogo, né? Porque, assim, cara, tem um momento ali na reta final do jogo que o Vinícius Júnior pede pra sair e o Ancelotti coloca um moleque chamado Vitor Munhoz, que nunca nem tinha jogado no profissional. Irmão, acredite, se o Rodrigo tivesse com a mínima condição de jogo, ele teria entrado. O Ancelotti não ia botar um moleque que nunca nem jogou no profissional ao invés de Rodrigo, entendeu? Então, realmente, o Rodrigueira não tinha condição de jogo. Tá crescendo cada vez mais aí especulações acerca do futuro dele. Porque, jornal tal, fica pipocando informação de que, Rodrigo está se sentindo desvalorizado, Rodrigo vai analisar a proposta do Manchester City, de não sei de quem. Aí fica a torcida do Santos, Rodrigo, vem ajudar o Santos a escapar do rebaixamento, meu Deus. Mas assim, é aquilo que eu tô falando pra vocês.
Espera o Xabi Alonso chegar, assumir o Real Madrid, conversar com o Rodrigo. Porque qualquer coisa que se fale agora sobre o futuro do Rodrigo é especulação, cara. Não tem como saber. O novo treinador nem conversou com ele ainda, pô. A não ser que o Xabi Alonso já tenha falado, ó, presida, esse Rodrigo aí, eu quero distância desse cara, vende ele, eu não quero trabalhar com esse maluco, tá ligado? O que eu acho que não aconteceu, beleza? E aí, rapaziada, entrando aqui já dentro do jogo, a gente tem aquele cenário maroto, né, do Barcelona liderando o Campeonato Espanhol com 4 pontos de vantagem. O Real Madrid tinha que ganhar esse jogo de qualquer forma para ainda sonhar com o título, né, porque ainda faltariam 3 rodadas, depois ele teria que ganhar as 3 e torcer para o Barcelona não tropeçar em uma delas. Era um cenário bastante difícil, mas era possível, né? E parecia bem possível com o começo de jogo que teve a equipe do Real Madrid, né? Primeiramente abrindo o placar com um gol do Kylian Mbappé de pênalti, beleza? Que se originou através dessa jogada em que o Mbappé recebe um passe ali por dentro. Como vocês podem ver aqui, o Mbappé está em posição de impedimento, porém, quem validou a jogada foi o Pau Cubarsí, que dominou todo. Ih, Pau Cubarsí cagou o pau aqui, hein, rapaz. Ih, com perdão aí do trocadilho, que até foi sem querer, tá? Mas o Pau Cubarsí cagou o pau porque realmente dominou mal, foi recuar, recuou todo troncho, todo errado, facilitou demais a vida do Mbappé. Daí o Szczesny saiu na velocidade de uma Kombi, de um trem desgovernado, derrubou o Mbappé e fez uma penalidade claríssima. Cara, o Szczesny já cometeu alguns pênaltis nessa temporada, tá? Eu sei que tá tendo muito questionamento ao Szczesny. Inclusive, eu acho que essa reta final da temporada do Szczesny praticamente sacramentou que ele vai ter que se aposentar. Irmão, ou tu te aposenta ou a gente te aposenta, porque ele vai ter que se aposentar agora, tá ligado? Não tem pra onde correr, é esse o cenário. Que realmente não foi uma reta final de temporada muito inspirada dele. Porém, nesse caso, eu acho que a culpa foi total do Cubarsí, tá? Assim, eu sei que a torcida do Barcelona prefere muito mais jogar a culpa no goleiro semi-aposentado, fumante, chaminé, do que no Cubarsí, mas a grande realidade é que é 100% da culpa dele. Porque assim, irmão, ele caga a jogada todinha, ele praticamente dá uma assistência pro Mbappé, e assim, cara, o Szczesny, ele sai do gol pra tentar fazer o que dava pra fazer, cara. Porque assim, eu vi gente dizendo, mas ele poderia ter ficado no gol. Porra, se ele fica no gol, o Mbappé fuzila e faz o gol do mesmo jeito. Então, a única chance do Szczesny aqui era conseguir sair, fazer uma abafa e tentar tocar na bola. Só que assim, cara, a gente tá falando do Mbappé, cara. O Mbappé é rápido que só a desgraça. Então a chance do Szczesny conseguir chegar antes dele era pequena e realmente ele não conseguiu chegar. Mas como eu disse, eu acho que a culpa não é dele, eu acho que a culpa é total do Pau Cubarsí, beleza? Daí o Mbappé bate o pênalti, converte o pênalti e pouco tempo depois ele já faz o 2-0 ali recebendo um belo passe de trivela do Vinícius Júnior, beleza? Dessa vez o Mbappé foi bem frio, porque assim, quem lembra do primeiro clássico da temporada, né, o 4-0 lá no Santiago Bernabéu, além dos lances em posição de impedimento, o Mbappé também teve outras chances de marcar na partida, saindo ali na cara do gol, e acabou desperdiçando elas, né? Se eu não me engano, naquele jogo quem tava catando era o Iñaki Peña, beleza? O Iñaki Peña, inclusive o Iñaki Peña, não levou gol do Mbappé, tá? Todos os gols que o Mbappé marcou contra o Barcelona nessa temporada foram em cima do Szczesny. Mas dessa vez ele foi bem frio, cara, porque ele recebe esse passe do Vinícius Júnior, né? Num contra-ataque fulminante ali. A linha do Barcelona estava altíssima, não tinha absolutamente nada que eles conseguissem fazer, né? Porque não tinha o time correto para eles conseguirem dar o salto e deixar o Mbappé em posição de impedimento. O Mbappé sai na cara do gol e com toda a tranquilidade do mundo ele escolhe o canto e bate de chapa ali para fazer o 2-0. Eu sei que tem reclamação de arbitragem acerca desses lances, mas calma que eu vou chegar lá. Os lances polêmicos aqui que mais reclamaram de arbitragem, eu deixei ali para depois que a gente falar do jogo, beleza? Daí assim, o Real Madrid faz 2-0, 2 gols do Mbappé. E assim, cara, o Mbappé, ele é o Sorlote francês, né? Porque ele também adora meter um golzinho no Barcelona, né? Sempre lembrando, cara, que o Mbappé já tinha metido umas buchas no Barcelona quando ele jogava no PSG, tá? Ele faz 4 gols no Barcelona nas oitavas de final da Champions em 2021. E ele faz 2 gols do Barcelona nas quartas de final da Champions do ano passado, né? Ambos com a camisa do PSG. Daí, nesta temporada, primeira temporada dele no Real Madrid, cara, dos 4 clássicos que a gente teve na temporada, o Mbappé fez gol em 3. Então, assim, o Real Madrid só se lascou contra o Barcelona nessa temporada, mas o último cara que eles vão poder culpar é o Mbappé, cara, porque eu acho que se não fosse o Mbappé, era capaz da situação ter sido ainda pior para a equipe do Real Madrid, né? Só que assim, irmão, beleza, o Real Madrid começou o jogo bem, abriu 2-0, conseguiu se aproveitar muito bem ali
das escapadas que conseguiu ter, das poucas escapadas que conseguiu ter. Mas dito isso, 2-0 é o placar mais perigoso do futebol, cara. Cara, é inacreditável. É inacreditável como o Barcelona do Hans Flick melhora depois que toma 2 gols. Acho que o único jogo que o Barcelona tomou 2 gols e não melhorou foi contra o Borussia Dortmund. Porque fora isso, cara... Cara, você faz 2-0 no Barcelona... É melhor da WO, cara, ó, fez 2-0, ó, vamos sair de campo aqui, tá? Pode ficar com a vitória, não tem problema não, porque, cara, é um pesadelo, cara. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, pô. Cara, só de cabeça, eu me recordo de 6 jogos nessa temporada que o Barcelona tomou 2 gols e depois disso ele tem um buff em todas as estatísticas e começa a jogar 1000 vezes melhor. Só de cabeça. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Essa semana. Mas realmente é muito bizarro, cara. Como o Barcelona muda, assim, da água pro vinho. E aí você pode listar diversos fatores. Você pode dizer, é o trabalho mental que o Hans Flick faz. Ou então você pode dizer que o Hans Flick já tem uma estratégia preparada para quando o time tomar 2-0. E aí eles colocam essa estratégia em prática. E dá certo. Mas, assim, realmente é muito bizarro, cara. Porque às vezes o Barcelona tá lá, um pouco lento, um pouco desleixado na partida, daí toma 2 gols e todo mundo toma energético, todo mundo enlouquece, todo mundo fica ligado no 220. E assim, irmão, depois que sai o gol do Mbappé, o segundo gol do Mbappé, cara, o Real Madrid não passa do meio campo, cara. O Real Madrid não passa do meio campo. O jogo ficou, depois do segundo gol do Mbappé, o jogo ficou exatamente igual ao segundo tempo lá no San Siro. Esse segundo tempo do San Siro, que a Internacional não respirou, não chegava no meio campo, não conseguia fazer nada, ficou exatamente assim, cara. Se você quiser ajudar o canal, considere comprar suas camisas de futebol europeu na LS Futjesse, a loja parceira aqui, tá certo? Lá você conta com frete grátis e além disso, colocando 3 camisas no carrinho, você paga apenas 3 e leva todas elas para casa. Utilize o meu cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, e você ainda economiza mais 5% de desconto. Lá tem muita coisa bacana, tá? Muitas camisas, tanto do futebol atual, né, as camisas mais novas, como você também vai encontrar modelos especiais e edições retrô. Dá uma olhada no site e compre por lá, utilizando o meu link e o meu cupom para me ajudar, tá certo? O link tá aqui na descrição, você também pode escanear o QR Code que tá sempre aparecendo aí na tela, beleza, rapaziada? E mesmo antes de sair o primeiro gol do Barcelona, né, que é o gol de cabeça do Eric Garcia, o Barcelona já tinha dado uns 3 pipocos ali, meu irmão, que parou no Courtois. Já assim, o Courtois parecia que ele tava querendo entrar naquele modo desgraça, aquele modo Liverpool, Paris, final da Champions 2022, ele tava querendo entrar naquele modo. Então ele começou a pegar uns pipocos ali, colheu e falei, caralho, pai. Cara, o Courtois vai ter que fazer mais umas 10 dessas pro Real Madrid sair daqui com a vitória. Só que ele não conseguiu fazer, cara. Ele não conseguiu fazer, né? Porque em uma dessas grandes defesas que o Courtois faz, né? Se eu não me engano, no chute do Gerard Martin, né? Pô, o Gerard Martin pegou uma bola ali que, porra, tá doido, bicho. Se aquela bola entra ali, é golaço. Daí o Courtois joga a bola pra escanteio, o escanteio é cobrado. O Ferran Torres dá aquela famosa casquinha do Davidson no primeiro pau. E o Eric Garcia chega para cabecear. O Eric Garcia aí com gols importantes, tá? Tanto o Eric Garcia quanto o Gerard Martin estão tendo seu momento aí de protagonismo. Cara, pra você ver como o esquema é uma parada foda, né, bicho? Porque o time do Barcelona é tão bem treinado, cara. O trabalho do Hans Flick é tão foda que ele roda ali algumas peças e ele às vezes precisa trocar jogador, colocar outro jogador. E mesmo assim os caras conseguem produzir, bicho, porque é o time. Tá ligado? É o time. Então ele tira o Koundé, e aí o Koundé é um cara que tá metendo gol, dando assistência, ele coloca o Eric Garcia, e o Eric Garcia faz a mesma coisa. Ele tira o Alejandro Balde, que se lesionou, ele coloca o Gerard Martin, e obviamente o Gerard Martin não vai ter nem metade da qualidade, da potência, velocidade do Alejandro Balde, mas ainda assim ele consegue aparecer, dar assistência, porque o sistema tá muito bem montado para isso acontecer, né? E eu acho que é muito disso que favorece o Tiburón, né? O Ferran Torres, cara. Porque assim, irmão, o Ferran Torres nesse jogo, ele deu 3 assistências, minha rapaziada. Olha isso aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Meteu o Messi. O cara tá pensando que é o Messi. Ele deu 3 assistências nesse jogo, cara. E assim, tá com bons números. Aí, se não me engano, tá com 19 gols na temporada. Uma parada assim. Só que, cara, eu não tenho dúvida, irmão, que se você pegasse o Ferran Torres
e colocasse, por exemplo, no lugar do Vinícius Júnior, no Real Madrid, ele não ia conseguir fazer nem metade do que o Vinícius Júnior faz, tá ligado? Nessa temporada de merda do Real Madrid. Porque no Real Madrid, como o Real Madrid tá todo desconjuntado nessa temporada, muitas vezes os caras têm que resolver na individualidade, tem que resolver achando um passe absurdo, tem que resolver tendo uma sacada ali, uma jogada inteligente, uma finalização absurda. O Ferran Torres, cara, ele entra ali naquele esquema, tá tudo bem ajeitadinho, e ele só tem que fazer o que o treinador pedir. Então o Hans Flick vai chegar e vai fazer, ó, tu vai ficar aqui, ó, tu vai fazer a pressão nesse momento, tu vai se apresentar nesse momento, tu vai, tá ligado? E assim, eu não tô tirando o mérito dele, eu não tô dizendo que, ele não tem mérito nenhum, ele só tá empurrando a bola, eu não tô dizendo isso. Porque pro jogador funcionar num bom esquema, ele também tem que ter mérito, ele também tem que saber o que ele tá fazendo ali, porque senão botava qualquer cabeça de bagre e o cara conseguiria fazer aquilo. Não é o caso. Mas que ele é um exemplo de como o time do Barcelona é bem treinado e como, mesmo trocando as peças ali, as coisas conseguem fluir, isso aí pra mim é muito claro. Tanto que você vê, cara, mesmo num jogo como esse, o Ferran Torres deu 3 assistências. E mesmo assim, você pegar os caras ali da frente, ele foi o mais apagado, na minha opinião, com toda certeza. Muito mais do que o Lamine Yamal, mais do que o Rafinha, assim, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda assim ele consegue produzir bastante e ser decisivo para a equipe do Barcelona, né? E por falar em Lamine Yamal, ele faz o gol de empate, né? Acertando uma bela chapada ali, cara, do lado direito da área, né? E assim, uma chapada que é de um ângulo um pouco parecido com aquele que ele faz contra a Internacional lá no jogo da ida, né? Na semifinal da Champions. Mas não é igual porque essa ele recebe, né? A bola vem pra ele, ele ajeita o corpo e pá, bate de chapa bonito. E assim, uma coisa que eu tenho percebido sobre o Lamine Yamal, cara, é como ele evoluiu na finalização, né, cara? Porque assim, irmão, eu lembro que os primeiros meses da temporada, cara, eu tocava bastante nessa tecla. Cara, o Lamine Yamal tem que aprender a chutar e tem que querer chutar mais. Sabe qual é? Porque nos primeiros meses da temporada, já a primeira metade da temporada, o Lamine Yamal, ele não só não chutava tão bem quanto ele tá chutando agora, como ele muitas vezes ele não queria chutar. Então ele tinha chance de chutar, mas ele tentava assistência. Talvez por uma falta de confiança, natural, um jogador tão jovem que ainda tem muita coisa a evoluir. Então muitas vezes ele até tinha a oportunidade de chutar, mas ele pensava, não, eu vou dar assistência, tá ligado? Agora ele não tá sendo assim, cara. Agora, quando ele tem chance de chutar, ele tá chutando. Assim, eu não tenho dúvida, cara, que aquela jogada do Lamine Yamal contra a Inter, do gol dele lá em Montjuic, se fosse o Lamine Yamal do começo da temporada, ele teria costurado e tentado levantar a bola lá no segundo pau. Ele não teria finalizado, cara. Mas agora, o cara tá com mais confiança, tá começando a fazer mais gol, tá começando a se achar mais, assim, no sentido positivo da palavra, né? Porque não é porque o cara tá se achando que é uma coisa ruim. Mas ele tá começando a entender, cara, eu sou foda. Eu sou protagonista nessa porra, eu vou meter a bola no gol, eu vou chutar. E se eu errar, faz parte, irmão. Tô aqui fazendo o meu, tô fazendo meu corre aqui. Então, isso aí é muito positivo pra evolução dele como jogador, né? Porque, assim, tem algumas pessoas que falam assim, que, talvez o Lamine Yamal já tenha atingido o auge dele. Talvez ele seja um jogador que atingiu o auge muito rápido, muito cedo. Tá ligado? O que eu acho uma bizarrice você pensar isso. Porque, primeiro, o cara não vai atingir o auge com 17 anos de idade. E segundo, quem assiste o Lamine Yamal jogar sabe que ele ainda tem algumas coisas pra evoluir. Não só na parte técnica, essa questão de finalização, faro de gol, etc. Mas também até na própria questão física. Cara, o Lamine Yamal ele ainda é um cara muito magro. Ele ganhou muita massa muscular, mas ele ainda é um cara bem magrinho. E aí o Lamine Yamal empata o jogo, né, com a baita finalização dele. E questão de tempo, cara, assim, o Barcelona, ele vai demolindo o Real Madrid, cara. Ele vai demolindo. Logo depois do gol do Lamine Yamal, vem o gol da virada. Assim, praticamente um lance em cima do outro, né? Porque o Real Madrid dá a saída de bola. Daí, assim, tem um momento ali, cara, bizonho, um momento grotesco entre o Mbappé e o Dani Ceballos. A bola para, assim, no meio do Mbappé e do Dani Ceballos. Aí parece que o Mbappé, ele quer partir com a bola, daí o Dani Ceballos fica na frente dele. Daí um choca assim no outro e a bola fica com o Barcelona, cara. Um lance completamente bizonho, completamente esquisito. E é desse lance que se origina o contra-ataque pro gol do Rafinha, né, cara? Porque o Real Madrid tá totalmente desorganizado quando ele perde a posse de bola. É o famoso kickoff reverso, tá ligado? Sabe quando você tá jogando em futebol e você perde a bola rapidamente no kickoff? Se isso acontecer, o seu time também fica aberto. Foi isso que aconteceu com a equipe do Real Madrid. E
E assim, não ajuda também o fato, cara, de que o Mbappé deu aquela leve zicada na equipe do Real Madrid. Porque assim, quando o Mbappé faz o segundo gol, ele faz aquele gesto, ó. Ó, ele mete ali o calma. E aí, irmão, obviamente, ele lembrou do Cristiano Ronaldo. Ele pensou, cara, abrimos 2-0, ninguém vai segurar nós, não tem como. Só que aí, irmão, depois que o Barcelona vira o jogo, empata o jogo, né, com o Lamine Yamal ali, o Lamine Yamal vai lá e devolve a comemoração, cara. Eu até fiz um tweet, tá, rapaziada, quando acabou o primeiro tempo, que eu falei assim, cara, o Ancelotti vai se despedir tomando mais uma bucha, cara, mais uma goleada, que humilhação, meu Deus do céu. Que realmente parecia que seria uma goleada, cara. Cara, o Real Madrid, ele tava completamente entregue, cara. Pô, o quarto gol é muito disso, né, cara? Porque o quarto gol ali, cara, acho que é o Asensio, né, se não me engano, que ele é desarmado ali. O ataque do Barcelona atropela, desarma, o Ferran Torres rola ali pro Rafinha só empurrar pro gol. Assim, cara, é o Vasquez, né? O Vasquez que é desarmado. Cara, tava um cenário assim, cara, de você pensar assim, irmão, se tivesse mais 10 minutos no segundo tempo, no primeiro tempo, aliás, se tivesse mais 10 minutos de bola rolando ali, cara, o Barcelona ia emplacar mais um, mais dois, porra, ia ser um em sequência assim atrás do outro, tá ligado? Porque o Real Madrid tava completamente atordoado, em campo, tava completamente perdido. E o Barcelona, cara, subindo o ritmo, subindo as linhas, atacando cada vez mais. Tava realmente uma situação muito desesperadora. Então, assim, eu realmente pensava, cara, segundo tempo, cara, esse jogo vai terminar em 6-2, cara. Vai ser outro 6-2, igual aquele que teve lá em 2009, porque realmente a situação tava muito complicada. Só que no intervalo, o Ancelotti fez algumas mexidas na equipe do Real Madrid, né, cara? Ele colocou o Modric e colocou o Brahim Dias nesse jogo. Quando o Modric e o Brahim Dias entraram, cara, especialmente o Modric, cara, deu uma melhorada grande no jogo do Real Madrid. Tipo assim, é foda, cara, porque o Modric ele já tem quase 40 anos de idade. E o único problema, entre aspas, do Modric é a idade. É isso, cara. Porque assim, irmão, se o Modric ele ainda tivesse físico pra jogar o jogo inteiro, ele ainda era titular absoluto nesse time do Real Madrid. Porque assim, o que o Modric faz, o que o Modric dá de controle, de ritmo no meio-campo da equipe do Real Madrid, nenhum dos outros jogadores ali consegue fazer. O Bellingham não consegue, o Valverde não consegue, o Ceballos muito menos. Cara, a nota do Ceballos, meu, 3.5 é esculacho. Agora que eu percebi. Porra, Ceballos. 3.5 é sacanagem, meu irmão. Então, assim, a entrada do Modric, cara, mesmo o Modric Matusalém, que isso é uma desgraça, velho, com a bengala, se arrastando em campo. Ele ainda assim melhorou muito a equipe do Real Madrid, né? O Brahim Dias também entrou razoavelmente bem ali, mas eu acho que o principal foi o Modric, né? O Real Madrid conseguiu voltar pro jogo, mais uma vez explorando a linha alta da equipe do Barcelona, né, cara? Porque assim, o Barcelona do Hans Flick, cara, eu vi hoje muitos torcedores do Barcelona falando assim, cara, tá ganhando o jogo, 4-2, sendo campeão, não precisa dessa linha alta. Porque assim, vai ter torcedor que pensa dos dois jeitos, né? Vai ter torcedor que vai pensar, cara, essa linha tá muito alta, devia dar uma baixada pra defender a vantagem, porque a gente já tá ganhando o jogo. E vai ter torcedor que vai pensar, não, tem que continuar subindo, tem que continuar indo pra cima, continuar jogando do mesmo jeito e tal. E a grande realidade, cara, é que o Hans Flick, ele é um treinador de correr riscos, e ele sempre vai ser, cara. Tá no pacote. Tá no pacote. Então, assim, teve muitos momentos nessa temporada em que o Barcelona se lascou por causa dessa estratégia. Mas também teve inúmeros momentos em que o Barcelona deixou de tomar gols, em que o Barcelona conseguiu pressionar, sufocar um adversário por causa dessa estratégia. Então, assim, é uma faca de dois gumes, mas é uma faca de dois gumes que fura mais o adversário do que o Barcelona. Então, assim, ele vai continuar sendo isso, tá ligado? A gente sabe que o Barcelona vai ter problemas para resolver na parte defensiva, né? O Barcelona não pode tomar tantos gols assim. Eu acho que quando o Barcelona tá com a linha titular completa ali, com o D, com o Bassini, com o Martínez e o Balde, o Barcelona consegue ser mais seguro. Porque eu acho que esses quatro, eles conseguem fazer a linha de impedimento de uma maneira mais sincronizada. Eles devem ter treinado muito isso juntos, já que são os quatro defensores titulares. Mas aí quando o Barcelona precisa trocar, precisa colocar mais um jogador ali, aí essa linha fica um pouco mais frágil e ela consegue ser mais explorada pelos adversários. Como eu disse, o Hans Flick ele corre esses riscos e ele já corria na equipe do Bayern de Munique, né? Porque, por exemplo, cara, a eliminação do Bayern de Munique na Champions em 2021 pro PSG, ela é muito disso, né, cara? Cara, o Bayern de Munique, mesmo desfalcado do Lewandowski, ele martela o PSG nos dois jogos, cara. Especialmente no primeiro. Cara, o primeiro jogo
o primeiro jogo na Allianz Arena, o Keylor Navas faz uma atuação absurda, cara. O Keylor Navas só falta pegar pensamento. E aí o PSG consegue explorar ali aquela linha alta do Bayern de Munique, consegue fazer 3 gols e se classifica no jogo da volta, cara. Por causa do critério do gol fora. Então, assim, cara, é algo que ele vai correr esse risco, tá ligado? Ele vai correr. Então, assim como o Bayern de Munique foi eliminado em 2021 porque pressionou e não converteu tantas chances em gol que nem poderia converter, aconteceu a mesma coisa agora com a Inter, né? O Barcelona até converteu muitas chances, né? Marcou 6 gols na eliminatória, mas também sofreu 7. E aí, por que sofreu 7? Porque o Barcelona joga correndo muitos riscos e a Internacional foi uma equipe que conseguiu se aproveitar desses riscos, né? Então tem muitas equipes que não conseguem, por exemplo. Tem equipe que enfrenta o Barcelona com essa mesma estratégia aí e não consegue fazer gol, não consegue fazer nem 2 gols, muitas vezes, né? Então, assim, o Barcelona do Hans Flick, ele vai ser isso. Ele vai ser um time que muitas vezes vai tomar 3 gols no jogo, vai tomar 2 gols no jogo, mas vai fazer 4. E aí, cara, fica aquele negócio. O que é que o torcedor prefere? Eu tenho pra mim que o torcedor do Barcelona, ele prefere mais isso aqui do que o que era com o Xavi. Porque o Xavi, cara, naquela temporada 22-23, em que o Barcelona com o Xavi foi muito eficiente, ele conseguia os resultados, tanto que foi campeão espanhol, muito bem, com uma boa vantagem. Mas o Barcelona do Xavi, ele era um time de não tomar nenhum gol, mas de fazer um gol só. O Barcelona do Xavi ganhava muito jogo por 1-0. E aí, cara, eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Barcelona prefere tomar 3 gols e fazer 4. Eu acho que a maioria dos torcedores preferem isso, mas especialmente assim, esses clubes que tem um DNA muito ofensivo e tal, tem essa questão da identidade. Um cara como o Hans Flick, pô, encaixa muito bem, cara. Porque por mais que o Hans Flick não seja um adepto do cruyffismo, do guardiolismo, ele é um adepto do DNA ofensivo. Sobre o Mbappé, já que a gente entrou aqui no assunto, ele fez o hat-trick, né? Cara, foram 5 gols do Mbappé contra o Barcelona na temporada, tá? Ele faz o gol na Supercopa da Espanha, ele faz o gol na final da Copa do Rei, e ele fez agora 3 gols nesse jogo no Campeonato Espanhol. Isso é muito doido, cara, porque assim, o Cristiano Ronaldo, ele nunca fez um hat-trick contra o Barcelona, tá? 9 anos de Real Madrid, ele nunca conseguiu fazer, e o Mbappé já fez logo na primeira temporada. E o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele fez 18 gols no El Clássico, e o artilheiro é o Messi com 21? É 21, né, rapaziada? Se alguém puder me confirmar aí no chat. Se eu não me engano, o Messi é o maior artilheiro do El Clássico com 21, 20 alguma coisa. É 20 alguma coisa. 26? É 20 alguma coisa. 26. E... cara, na primeira temporada o Mbappé já cravou 5. Então assim, você pensa, cara, ele já fez 1/5 da quantidade de gols que o maior artilheiro da história do El Clássico conseguiu. Assim, eu não sou torcedor do Barcelona, mas se eu fosse, eu ficaria um pouco preocupado, pensando assim, pô, rapaz. Porque assim, cara, tudo bem que ele perdeu todos os clássicos dessa temporada, mas a parte dele ele fez. Isso aí você não pode negar. Ele faz o gol que abre o placar na Supercopa da Espanha e depois disso o Real Madrid é atropelado. Aí não é algo que ele possa resolver. E na final da Copa do Rei, é o Mbappé quem muda o jogo. Porque o primeiro tempo o Barcelona domina o Real Madrid na final da Copa do Rei, faz 1-0. Daí no segundo tempo o Mbappé entra, muda o jogo completamente, e toda jogada com ele é perigosa. Ele faz o gol de falta, que empata a final. Se o Real Madrid tivesse ganhado a Copa do Rei, seria por causa do Mbappé. E hoje, se o Real Madrid tivesse conseguido um resultado positivo em Montjuic, também seria por causa do Mbappé. Entendeu? É por isso que eu discordo, por exemplo, do Gabriel, que falou que ele é artilheiro dos gols inúteis, porque assim, cara, você dizer assim, gols inúteis porque o Real Madrid perdeu. Mas assim, cara, a parte dele ele fez, pô. E aí, rapaziada? Beleza, o Mbappé fez o hat-trick, trouxe o Real Madrid de volta pro jogo mais uma vez. E o Real Madrid teve a oportunidade até de empatar o jogo, cara. Porque assim, além na reta final do jogo, o Vinícius Júnior pediu pra sair, né? Ele sentiu ali, tava só o bagaço, já correu com essa desgraça. Inclusive o Vinícius Júnior fez um bom jogo, tá? Deu 2 assistências no jogo, correu pra caramba. Várias jogadas perigosas do Real Madrid começaram com ele. O Victor Munhoz, que é um moleque da base, que nunca nem tinha jogado no profissional, ele entra ali, inclusive, o que eu falei, esse moleque ter entrado nesse momento aqui,
É a prova de que o Rodrigo não tinha condição de jogo, porque se o Rodrigo tivesse condição de jogo, ele teria entrado no lugar do Vinícius Júnior. E o Mbappé, de novo ele, sempre ele, o Mbappé acha um passe fantástico para esse moleque, pro Vitor Munhoz. O moleque entra em posição legal, sai na cara do Chesney e ele solta uma bica pra fora. E assim, irmão, eu até consigo entender, pô, esse moleque, cara, o coração dele deve ter quase saído pela garganta. Porque imagina, cara, era o primeiro jogo do moleque com profissional. Primeiro toque dele na bola, não é clássico, ele sai na cara do gol, irmão. E assim, cara, ele chuta essa bola muito alto, cara. A bola não passa nem perto do gol, cara. Se você vê o lance no replay, no ao vivo, pensa que passou perto, mas no replay dá pra ver que a bola foi longe. Cara, aqui não tem mistério, cara. Não precisa bater com força, irmão. É só, ou ele podia chapar no lado de cá ou bater cruzado, cara. Não tinha mistério aqui. E aí, se ele faz esse gol, seria o gol do empate. O campeonato ainda eu acho que estaria bem difícil, mas estaria menos impossível, né? E, sei lá, talvez o Real Madrid conseguisse ir ali pra uma abafa pra tentar fazer a virada. Ah, enfim, eu não consigo nem cobrar o moleque, cara, porque, pô, o moleque claramente não tá preparado, tá ligado? Ele entrou porque era o que tinha, cara, no banco do Real Madrid. Só tinha ele pra entrar. Então, eu não vou culpar o moleque, tá ligado? Eu acho que ele fez o que dava pra fazer ali. Daí, a partida terminou assim, 4-3 pra equipe do Barcelona, tá? O Barcelona já chegou a fazer um quinto gol ali com o Fermín Lopes, mas o gol acabou sendo anulado por um desvio na mão, né? Acho que a bola bate na mão dele na origem da jogada. O VAR acaba chamando ali pra anular, mas não fez diferença porque o Barcelona venceu de qualquer forma, chegando assim à sua quarta vitória sobre o Real Madrid na temporada 2024-2025, beleza? Essa é a primeira vez em toda a história que o Barcelona vence 4 de 4 clássicos na mesma temporada contra o Real Madrid. Domínio total, freguesia total da equipe do Real Madrid. O time do Ancelotti até conseguiu ser competitivo nos últimos 2 clássicos, né? Levando em conta assim, que o Barcelona é um time melhor, tá na fase melhor, os jogadores estão melhores. O Real Madrid até conseguiu competir, incomodar o Barcelona nesses últimos 2 clássicos, mas não tem jeito, né, cara? É um domínio merecido. O Barcelona é mais time do que o Real Madrid em todos os sentidos possíveis nessa temporada, beleza? Rapaziada, vocês estão falando aí de áudio no lance da anulação do gol do Fermín. Eu não vi isso, beleza? Então, se quiserem, fica à vontade aí pra mandar no chat o que é que está nesse áudio que vocês estão falando, beleza? Agora, a gente vai entrar aqui na questão de arbitragem sobre o jogo, tá? Alguns lances aqui capitais que eu destaquei. Só pra comentar rapidamente, porque eu não gosto de ficar horas aqui falando de arbitragem, tá? Então só vou passar aqui, só pra dar minha opinião rápida. Não precisa mandar link não, Jéssica. Pode falar aí o que é que tá no áudio. Não precisa mandar link não. Esse lance aqui é no lance do segundo gol do Kylian Mbappé, tá? Que tem uma falta clara do Valverde em cima do Lamine Yamal, tá? O Lamine Yamal tá conduzindo ali, tá tentando fazer a jogada individual. O Valverde pisa no pé do Lamine Yamal, o Real Madrid rouba a bola e aí se desenrola o contra-ataque no qual o Vinícius Júnior dá o passe 3 dedos pro Mbappé sair na cara do gol e marcar. Falta claríssima que o VAR não chamou. Aqui você tem 2 erros, né? Você tem um erro claro do árbitro do jogo, que era o Hernández, era? Deixa eu ver aqui. É o Hernández, né? Esse doido varrido que tem o mesmo nome duplicado, não sei porquê. Porque assim, o Hernández, ele tá na cara do lance. Ele tinha que ter marcado essa falta no campo. Você vê como o cara é incompetente, pra não ter marcado a falta clara dessa no campo. Daí você tem o erro duplo do VAR. Porque me desculpa, cara, se o cara que tá no VAR viu esse pisão e não chamou pra anular, ele é doido. Ele é insano. Porque não existe. Não tem justificativa. Não tem justificativa pra isso aqui, irmão. O cara toma um pisão no pé. Como que não é falta, cara? Não faz nenhum sentido. Daí beleza. Aí a arbitragem ruim, como é a arbitragem ruim, ela tenta compensar. E aí ela tentou compensar também não marcando uma falta na origem do gol ali do... Qual era o gol, meu Deus? Era o... Acho que era o gol do Lamine Yamal, né, rapaziada? O segundo gol do Barcelona, o gol do Lamine Yamal, se não me engano. Porque assim, esse aqui é um lance que eu vi alguns torcedores do Barcelona falando assim, que demorou muito, né? A bola bate no braço do De Jong, daí o jogo segue, a bola gira e sai o gol. Mas assim, rapaziada, isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá?
Uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque, por exemplo, teve até uma polêmica dessa aqui no Brasil um tempo desse, que acho que foi um jogo do Corinthians, se eu não me engano, que o Corinthians tinha um gol anulado por impedimento, porque sai o impedimento, daí a jogada segue, a jogada segue, a jogada segue, sai o gol e daí o VAR anula. Porque assim, cara, mesmo sendo lá na origem da jogada, tá na regra que é pra anular, rapaziada, não tem muito o que fazer. Só muda se a bola mudar de posse, entendeu? Tipo assim, se a bola tivesse pegou no braço do De Jong, daí o Barcelona tá com a bola, aí o Barcelona perde a bola, aí depois o Barcelona recupera a bola e faz o gol, isso tudo sem a bola sair, o gol seria legal. Porque a partir do momento que o Barcelona perde a posse, já mudou, já inicia uma nova timeline, é uma nova linha do tempo. Só que como a bola pega no braço do De Jong, segue com o Barça, e o Barça faz o gol, aí o gol deveria ter sido anulado. Mas como eu disse, é aquele negócio, a arbitragem ruim, ela faz merda e ela tenta compensar. Então provavelmente eles viram o bração do De Jong aqui na bola e pensaram, putz, cara, a gente fez merda lá no lance do Lamine Yamal, vamos deixar seguir para compensar. E outro lance aqui que também foi bem questionado foi essa bola que bate no braço do Tchouaméni. Rapaziada, isso daqui não é pênalti nem aqui e nem na China, beleza? Nem aqui nem na China. Porque, primeiro, o braço do Tchouaméni não está numa posição antinatural. O braço dele tá mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. A bola bate aqui. Posição antinatural seria assim, ó. Se o braço dele tivesse assim, mais ou menos. Assim. 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 Isso é posição antinatural. O braço dele tá aqui? Não, Merck, mas isso não é argumento. Isso não é argumentar se a bola não batesse no braço dele, ele ia pro gol. Isso não é argumento, cara, porque o braço é natural do ser humano. Então, assim, se o cara tá usando o braço para ampliar o corpo dele, tipo fazendo isso aqui, é uma coisa. Agora, o braço tá aqui, cara, o braço tá na posição natural. Daí, outra coisa que enfatiza isso é a distância. Cara, olha a distância que o Ferran Torres bate na bola, cara. Porque assim, irmão, quando o cara tá longe e ele vê que outro camarada vai chutar, dá tempo dele botar os braços aqui pra trás, fazer alguma coisa, tá ligado? Mas, assim, irmão, nessa distância, se o cara tá com o braço assim, a bola bate, cara, me desculpa, irmão. Não tem como marcar pênalti nisso aí, cara. Me desculpa. Pra mim, segue o baile, cara. Segue o baile. Foi uma grande vitória do Barcelona, beleza? Uma vitória que praticamente sacramenta o título, beleza? Vamos falar já da questão da artilharia, beleza? É uma vitória que praticamente sacramenta o título, porque agora o Barcelona tem 7 pontos de vantagem para a equipe do Real Madrid, restam apenas 3 rodadas. Ou seja, o Barcelona deve ser campeão aí no meio de semana, beleza? A gente vai ter uma rodadinha no meio de semana aí. Na quinta-feira o Barcelona visita o Espanyol e pode ser campeão de novo na casa do Espanyol, né, cara? Porque o Barcelona também foi campeão na casa do Espanyol na temporada 2022-2023 ali com o Xavi, né? Então pode acontecer mais uma vez aí contra o rival local. Beleza? Um título que já era esperado, mas não deixa de ser incrível, né, cara? Porque vale lembrar, cara, o Real Madrid ali, na metade da temporada, o Real Madrid chegou a abrir, acho que 7 pontos de vantagem pro Barcelona, se eu não me engano, cara. E essa vantagem todinha derreteu. Então, apesar de ser um título já esperado, não deixa de ser um título incrível aí que tem que ser muito comemorado pela torcida do Barcelona, né?